Irmãos, diante de uma situação de caos, diante de uma situação de desespero, diante de um problema, algo que tem te afligido, que você não encontra solução nos seus próprios recursos, a única coisa que você pode fazer é se apegar à palavra do Senhor. Eu queria que você colocasse aqui o seu nome, a cidade de onde você está falando, e colocasse também o seu pedido de oração. Amém? Ao final desse culto eu vou orar por você, pela sua família, e você pode deixar então o seu pedido de oração. Pela misericórdia do Senhor, nós chegamos até aqui e nós temos orado para que o Senhor instaure um novo tempo na nossa vida. E eu creio que pela misericórdia de Deus, isso vai acontecer. Amém? Por isso eu quis trazer para você hoje uma palavra de esperança. Uma palavra de esperança. Em Deus nós podemos ter esperança. No Senhor nós podemos aguardar um tempo melhor, um tempo favorável. Em nome de Jesus. Eu peço que você compartilhe essa mensagem. Eu vou fazer uma reflexão aqui no livro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel 37, que fala daquela visão que o profeta teve sobre os ossos secos. E eu gostaria que muitas pessoas tivessem acesso a essa palavra, fossem alcançadas por essa palavra. E eu convido você também, que acompanha as mensagens Minuto com Deus, a se inscrever no nosso canal. E se você puder tornar-se membro do canal, porque dessa maneira você estará apoiando esse ministério, você estará contribuindo para que esse projeto evangelístico, que é independente, se torne mais relevante. Quando nós compartilhamos, quando nós deixamos o like, o comentário na mensagem, o YouTube, ele recomenda a mensagem para outras pessoas. Amém? Por isso que a gente sempre insiste para que você faça essas coisas. Mas rapidamente eu queria compartilhar com você aqui a palavra de Deus. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo 1. Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo 1. Eu vou ler do verso 1 ao verso 14. Ezequiel 37, de 1 a 14. Abra sua Bíblia junto comigo. Vamos pedir ao Senhor que fale conosco dentro dessa passagem aqui. Diz assim a palavra do Senhor. A mão do Senhor estava sobre mim. Ezequiel falando aqui. A mão do Senhor estava sobre mim. E por seu Espírito, por meio do Espírito Santo, ele me levou a um vale cheio de ossos. É interessante que os vales são lugares cercados por montanhas. Geralmente são lugares cercados por montanhas. E por isso eles proporcionam uma paisagem muito linda. Mas a mão do Senhor levou o profeta a um vale que era cheio de ossos. Não era um vale bonito, era um vale tenebroso. Era um vale cheio de ossos. Versículo 2. Ele me levou de um lado para o outro. E pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Algumas traduções dizem assim: os ossos eram sequíssimos. A gente costuma se referir a essa passagem como o vale dos ossos secos, mas na verdade eles não estavam somente secos, eles estavam sequíssimos.
era um estágio mais avançado de sequidão. E essa passagem é uma passagem que fala sobre esperança. Deus depois, ele revela o que significa essa visão para o profeta, e o Senhor mostra que ele estava falando sobre esperança. Só que antes de alcançar a esperança, o profeta teve uma visão do desespero. O vale de ossos sequíssimos simboliza o desespero em que Israel se encontrava naquele momento. Amém? No versículo 3, vem uma pergunta de Deus para o profeta. Versículo 3. Ele me perguntou, Deus me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, só tu o sabes. Que pergunta intrigante e que resposta sábia da parte do profeta. Deus leva o profeta para um vale que poderia ser chamado o Vale da Morte. E Deus lança uma pergunta: por acaso esses ossos, esse monte de ossos que você está vendo, eles poderão tornar a ter vida? Diante de muitas situações, irmãos, que nós passamos durante a nossa trajetória, nós nos deparamos às vezes com situações que trazem uma incredulidade sobre a nossa vida. Nós olhamos para uma determinada situação e pensamos assim, isso não tem jeito mais. Nós olhamos para, às vezes, um casamento que está em crise, olhamos para a situação de uma família que está destruída, olhamos para um filho rebelde, olhamos para a nossa própria vida espiritual, os nossos relacionamentos, e às vezes nós somos tomados pela incredulidade e pelo desespero. Deus colocou uma pergunta para o profeta diante de uma situação caótica. O que Deus estava querendo ali? Deus estava querendo testar a fé do profeta Ezequiel. Ele queria saber até que ponto Ezequiel acreditava no poder restaurador de Deus. Sabe, esse tem sido um ano em que a nossa fé tem sido testada. Eu já falei isso em outras ministrações, mas eu estou repetindo aqui. Deus está colocando em xeque a nossa fé. É como se Deus estivesse perguntando nesse momento para mim e para você, por acaso a sua vida pode voltar a ser uma vida normal? Pode voltar a ser uma vida melhor? Por acaso esses ossos secos, essa situação terrível que você está enfrentando, ela pode ter uma solução? Deus pergunta isso para mim e para você. Se Ezequiel estivesse com os olhos somente naquele vale, se o profeta Ezequiel olhasse somente para aqueles ossos secos, certamente a resposta dele seria não. Isso aqui já cheira a morte. Isso aqui já é um estado, além da putrefação, a carne já se desfez, só existem aqui ossos, e ossos sequíssimos. Está mais fácil esses ossos se tornarem pó do que eles voltarem a viver. Mas Ezequiel, com muita sabedoria, ele não olhou somente para a situação de ossos secos. Ezequiel olhou para a boa mão do Senhor. Aleluia. Porque a mão dele estava sobre o profeta, é o que diz o verso 1. A mão do Senhor estava sobre mim. Ezequiel foi até um vale de ossos secos, mas Deus o havia levado até ali. Então, quando Deus lança a pergunta, por acaso poderão reviver esses ossos secos? A resposta do profeta é a seguinte: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Era como se Ezequiel estivesse dizendo assim: Deus, somente a tua vontade faz com que esses ossos sejam revividos. Se o Senhor quiser,
num piscar de olhos, esses ossos podem retornar à vida. Só tu o sabes, só o Senhor tem essa resposta, porque se não for da tua vontade também, isso aí permanece como um vale de ossos sequíssimos. E diante daquela resposta, aleluia, no versículo 4, vem a palavra do Senhor novamente até o profeta Ezequiel. Profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Aleluia. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Irmãos, diante de uma situação de caos, diante de uma situação de desespero, diante de um problema, algo que tem te afligido, que você não encontra solução nos seus próprios recursos, a única coisa que você pode fazer é se apegar à palavra do Senhor. Diga aos ossos secos, Ezequiel, ouçam a palavra do Senhor. Nós estamos no meio de uma crise. Nós estamos no meio de uma situação desesperadora. Muita gente não consegue enxergar um futuro melhor para o próximo ano, ou para a próxima semana, nem para o próximo dia. Sabe o que eu quero dizer a você que está vivendo essa situação de desespero? Ouça a palavra do Senhor. Mergulhe na palavra de Deus.